Olá pessoal, sou o professor Anderson e aqui a gente está com mais uma aula do nosso curso aqui de microcontroladores PIC utilizando a plataforma do MPLab juntamente com o compilador XC8, né? Que é uma ferramenta gratuita aí e de livre acesso a todos aí, sem precisar de estar recorrendo a programas craqueados, né? Então na aula de hoje a gente vamos estar trabalhando com os displays de LCD. Pegar aqui esse PDF aqui para nos auxiliar na explicação da aula de hoje. Então a gente vai estar aprendendo os displays LCDs alfanuméricos, né, que é um dos dispositivos aí simples, né, baratos aí de a gente conseguir fazer a parte de saída de dados, né, mostrar informação para um usuário, né, dentro de um sistema microcontrolado, né. Uma das formas aí que a gente trabalha quando a gente puxa o Arduino, a gente tem ali o serial, né, o objeto serial que a gente pode estar utilizando para utilizar a comunicação serial e utilizar o monitor do serial lá do Arduino IDE para a gente ver os dados sendo mostrados, né? Mas na medida que a gente vai utilizar um sistema microcontrolado, a gente tem que ter formas mais. Existem outras formas que a gente pode estar utilizando para demonstrar informação ao usuário, né? E uma delas, das mais simples aí de se utilizar, é o display LCD alfanumérico, certo? Assim como existem outros, né, que a gente pode estar utilizando mais sofisticados, mas o mais básico é esse daí quando a gente quer trabalhar com textos e alguns caracteres assim mais simples, né, coisas de que textos e números consigam mostrar as informações que eu desejo dentro daquele sistema, certo? Então aqui nada, esse display é bem conhecido aí, foi bastante utilizado em calculadoras, né? Existem alguns dispositivos hoje que a gente utiliza que dá presente esses displays sendo utilizados, né? Aqui tem alguns exemplos desses displays alfanuméricos. Aqui a gente tem um display 16 por 1, né? Esse 16 aqui é a quantidade de caracteres que cabem dentro de uma linha, né? Então aqui é uma linha que dá para colocar 16 caracteres, certo? Aqui é um dos que a gente são mais vendidos aí quando tiver em sites de prototipagem, né? Que trabalha principalmente com Arduino, é o 16 por 2, né, que são duas linhas de 16 caracteres. Também tem o de 16 linhas, 16 caracteres e 4 linhas, como também tem o de 20 caracteres, 4 linhas, né? Isso daqui já dá para mostrar mais coisas, né? Então esses aqui são geralmente os mais vendidos aí em lojas que trabalham com esse tipo de prototipagem eletrônica, né? Principalmente são os de 16 por 2 ou 16 por 4 ou 20 por 4, certo? Esses aqui são capazes de mostrar 4 linhas e apresentar mais informações. Daqui a gente consegue encontrar facilmente aí no mercado, certo? Então eles são dispositivos, né, que tem ali ele tem uma memória, certo? Que serve que fica guardando ali informação, no qual a gente pode escrever sobre essa memória, e essa memória aí pode estar armazenando números, né, como também a questão dos textos que são impressos nesse dispositivo. Então aqui está o esquema dos pixels, né? Então ele é um LCD formado por pixels, né? Pixels bem grandes, na verdade, onde à medida que eu vou acionando, né, ligando ou desligando esses pixels, eu consigo formar um caractere, né? Vários tipos de caracteres que eu desejo, né? Os mais padrões que a gente compra aí nos sites, né, de prototipagem eletrônica são de 5 por 7, né? Ou pode ser 7 por 5, né, ainda que geralmente quando a gente, as referências, as especificações desses dispositivos quantidade de colunas por quantidade de linhas, né, ao contrário de matriz, que a gente define primeiro linhas e depois colunas, né. Mas aqui o mais encontrado são os de 5 por 7, ou seja, são 5 colunas de caracteres são 5 colunas, né, de caracteres e 7 linhas, né, de pixels, né, quer dizer, não é de caracteres, é de pixels. Desculpa aí. Então aqui, a gente vendo aqui nessa representação embaixo, né, nessa imagem aqui, a gente vê que a gente tem 5 colunas e 7 linhas. Onde geralmente, quando a gente vai utilizar o caractere, geralmente a gente já utiliza até a sexta linha. Essa última linha aqui fica por questões do cursor piscante, né, que ele pode ficar ali um tracinho embaixo para algumas funcionalidades, né, posso querer editar esse caractere, voltar o caractere para poder fazer a edição de um caractere, depende muito, né? Mas essa última linha aí é deixada por cursor, para caso eu queira ficar ali piscando embaixo do caractere, né? Então, geralmente, o caractere é desenhado utilizando aí 5 colunas e 6 linhas. O último aí é esse caractere que fica justamente para essa questão do cursor, certo?
Aí indo aqui para a parte mais básica aqui, as conexões. Então ele é um dispositivo que ele vai ter 8 pinos de dados, que são denominados de D0 ao D7, né? Bem similar ali quando a gente trabalha com o porte do microcontrolador. E vai ter 3 pinos de controle, né? Que é o RS, o RW e o N, que é de Enable, certo? E 3 pinos de alimentação, que é o VSS, conectado geralmente ao GND, 0 volts, o VDD, 5 volts, e o VO, que geralmente que é uma das conexões de alimentação. E vai ter 2 pinos do backlight, caso o dispositivo tenha essa funcionalidade, né? Backlight é aquela luz de fundo, né? Aquela luz que auxilia no contraste dos caracteres, né? Aí isso facilita bastante a visualização dos caracteres. Né? Então, geralmente, os displays que não tem esse backlight, ele não vai ter essa luz de fundo, né? Dependendo da iluminação natural do ambiente, fica difícil de você observar os caracteres escritos, né? Já quando tem backlight, eu vou ter aquela luz de fundo. Isso ajuda, e quando eu estiver em ambientes escuros, eu utilizar o meu sisteminha meio controlado, certo? E aqui tem as denominações, né? A maioria dos displays LCD vai estar impresso no circuito, né? As denominações, mas geralmente primeiro é o VSS, que é o ground, o VDD, que é o mais positivo, que é geralmente 5 volts que alimenta. O VE é o controle de contraste, que é o controle do backlight. Geralmente aqui a gente vai estar conectando ele a um potenciômetro, né? A gente vai botar uma alimentação controlado pelo potenciômetro, né? Geralmente um trimpote, que a gente pode ali configurar melhor a questão a intensidade da luz de fundo. Aqui é o Register Select, né? Que é o RS, o Read Write, que é o RW, e o EN, que é o Enable, que está aqui. Aí vem os pinos de data, que vai do 0 até o 7, são 8 bits aí que a gente trabalha, né? E o backlight anodo e o backlight catodo, né? Que aqui a gente faz essa configuração do contraste aí. Do backlight, controle do backlight, né? Um é o contraste e o outro é do backlight, certo? O contraste entre os caracteres. E aqui a gente tem as explicações, né? O VSS é o pino do dispositivo que pode ser ligado juntamente com o pino VSS do microcontrolador, né? Geralmente o GND, então vai pegar, está trabalhando com o Arduino, vai pegar o GND do Arduino e conectar aqui junto com o VSS, né? Se for com PIC, lá o pino VSS lá, atenção que está entrando nesse pino VSS, você pode jumpear para o VSS, né? Do display LCD. O VDD de alimentação, o VO, né, é o pino responsável pelo ajuste do contato do dispositivo, ou seja, se a tela é mais escura ou mais clara, né? A ligação mais comum é conectar esse pino, né, que tá errado, à saída de um potenciômetro trimpote, né, para a gente fazer esse controle aí. São os potenciômetros menorzinhos, né, que a gente pode geralmente fazer o ajuste utilizando uma chave de fenda, né, que eles são menores. Se for o potenciômetro maior, aí o dispositivo fica muito grande, né? Geralmente a gente utiliza o potenciômetro maior quando a gente está fazendo ali a parte do protótipo, né? Dentro da protoboard, a gente acaba botando maior, mas quando a gente vai montar um sistema mesmo, digamos, comercial, a gente usa o trimpote e encapsular dentro de uma armadura, né? De uma carcaça aí, para poder proteger o circuito, certo? O RS aqui é o seletor de registro do dispositivo. Quando esse pino recebe nível lógico baixo, os dados que estão lá no D0 até o D7, eles são tratados como um comando, né? Tipo, movimentar o cursor, né? Ou fazer algum comando de limpar a tela, ir para uma outra linha, pular um caractere, né? Geralmente isso daí são comandos que a gente envia para o display de LCD, né? Então, quando eu vou mandar esses bits, né? Que vão representar esse comando, eu tenho que botar o RS como nível lógico baixo, né? Ou igual a 0, para poder ele identificar que aquele bit que está ali é um comando e não um caractere, né? Então ele pode processar 2 tipos de informações, que é a informação de comando, coisas que o display tem que executar, ou então uma informação de caractere, né? Então, se eu indicar que é um caractere, ele vai escrever no display, né? Então, 0 para comando e, obviamente, 1 quando eu trato aqueles 8 bits como caractere. Aí eu faço a escrita no display, certo? O RW é geralmente para eu ler e escrever dados a partir do display LCD. Geralmente, como a gente não quer ler dados do display LCD, geralmente a gente vai colocar esse pino no GND, né? Que a gente só quer fazer a escrita dele. Então, 1 para leitura, caso eu queira ler o que está lá na memória do LCD, né? Como geralmente não é a utilização desse dispositivo,
a gente bota ele como 0, que a gente só quer escrever comandos, né? Ou seja, mandar comandos, mandar os caracteres que tem que ser escritos, né? Então, geralmente, ele vai aí no GND na maioria das aplicações, que a gente só quer utilizar ele para escrever informações que estão sendo processadas dentro do microcontrolador. E o enable aqui é o que faz a inicialização do processamento desse bit que eu mandei, né? Então eu mandei 8 bits, no caso. E aí, quando é para iniciar o processamento, né? Aí eu dou um pulso nesse enable, né? Então o que é um pulso? É eu estar ele em 0, aí eu jogo ele para nível lógico alto, ou 1, né? Depois de um tempinho, eu desço ele para 0 de novo, né? Então fica uma onda quadrada aqui de 0, 1, e depois de um pouco tempo depois eu jogo ele para 0. Isso que a gente chama de pulso, né? Então no momento que eu dou um pulso nesse enable, é o momento que o display LCD vai processar esses bits que estão ali no D0 a D7 e vai executar seja lá o que eu quis enviar, né? Então se eu enviei um comando, ele vai executar um comando. Se eu mandei um caractere, ele vai fazer a escrita desse caractere. Né? Porque assim, dependendo da forma como eu quero trabalhar com esse display LCD, então existem vários tipos de circuitos para escrever um LCD, né? Então a gente viu lá que a gente tem 8 bits que a gente pode estar utilizando esse display, então tem que gastar 8 pinos, né? Então aí já é uma quantidade considerável de pinos do microcontrolador. Então se eu tenho um microcontrolador pequeno, limitado em quantidade de saídas digitais, entradas digitais, né? Então eu posso ter dificuldade em utilizar 8 pinos desse microcontrolador. Então existem outras técnicas de a gente fazer escrita, né? Uma técnica que também tem aqui é utilizar a versão de 4 bits, né? Ou seja, onde eu só vou utilizar 4 pinos de dados, né? Ou seja, eu vou utilizar do D7 ao D4 para processar os dados, né? Então, aí o que acontece? Eu vou pegar meus 8 bits, dividir ele em 2 pacotes de 4, vou enviar, vou executar, depois vou enviar e vou executar o outro comando. Isso aí é uma forma de a gente utilizar menos portas do nosso microcontrolador, que já está ali configurado ali dentro do display LCD, né? Ali na parte da inicialização do display, a gente só tem que informar se a gente vai trabalhar com 8 bits ou com 4, né? É uma forma simples. Outra forma é geralmente a gente utilizar um CI de flip-flops, né, do tipo D, e a gente utiliza lá, para quem é da eletrônica, a gente faz uma cadeia de 8 flip-flops do tipo D, faz a escrita dele serialmente, né? A gente vai mandando bit por bit, e no momento que eu mandar 8 bits para esse CI, eu dou um pulso no enable, né? Então, em tese, utilizando um CI à parte desses que tem flip-flops do tipo D, com apenas um pino eu consigo utilizar, escrever em um display LCD de forma tranquila. Aí já é mais economia das minhas portas do meu PIC. Né? A questão é que quando menos informações eu vou mandando por período de tempo, mais tempo ele vai demorar para executar esses comandos. Né? Então, se eu mando 8, né? Eu mando 8 e já executa o comando, é rápido. É a forma mais rápida que tem de processar comandos dentro do display LCD. Se eu mando 4, então como eu tenho que mandar 2 pacotes de 4, né? Então aí eu já gasto 2 pulsos no enable. Né? Então, como esse pulso vai gastar um tempo, então eu já gastei esse tempo do enable 2 vezes. Aí se eu passar dessa forma que eu falei, através de um CI por fora, né? Que eu posso escrever nele serialmente e depois dar um pulso no enable, né? Então eu vou ter que gastar esse tempo de mandar todos os bits, os 8 bits, né? E depois mandar o pulso no enable. Então já gasta um pouco de tempo. Aí, dependendo do sistema, o projetista tem que avaliar o que é mais prioritário para ele, né? Se é tempo de execução ou se é economizar recursos do microcontrolador, né? Isso aí depende muito da aplicação que a gente está utilizando. Mas quando a gente está trabalhando ali em questões de milissegundos, né? Talvez esse tempo de escrita aí seja melhor, muito mais favorável para o sistema economizar pinos, né? Que aí eu posso utilizar um microcontrolador mais barato, com menos pinos, né? Então eu posso, sei lá, partir por uma solução de utilizar um microcontrolador, um PIC 16 F628A, né? Que é um menor e mais barato, ao invés de ter que utilizar, sei lá, um 77A, que é o que a gente está utilizando na PIC Genius, né? Que é o PIC 16 F8 77A, né? Aí depende muito, então sempre tem várias estratégias dentro da eletrônica que a gente pode utilizar, né? Esse display LCD. Mas aqui a gente vai focar principalmente na versão 8 bits, que é que é a configuração aqui do nosso PIC, da placa PIC Genius, né? Que é a placa de simulação que a gente está utilizando no momento, né? Então ela funciona com 8 bits, então a gente vai focar aqui em 8 bits. Se a gente tiver outros simuladores melhores, né? Como o Isis Proteus, que aí já é
simulador pago, né? Mas que dá a possibilidade de criar qualquer tipo de circuito, né? A gente pode, o aluno pode se interessar, baixar e utilizar, testar a questão de utilizar 4 bits ou 1 bit, né? Utilizando um CI de flip-flop tipo D, como eu acabei de explicar, né? Aqui nessa aula a gente vai focar no de 8 bits, que é o que suporta o simulador que a gente está utilizando aqui, essa placa que a gente está focando no momento, certo? E aqui a gente tem a parte da inicialização do display LCD, certo? Então a gente tem que mandar alguns comandos para iniciar, né? Que vai justamente definir como é que esse display vai funcionar dentro da nossa aplicação, né? Então geralmente quando a gente está trabalhando com qualquer sistema que use o LCD, então depois de fazer as configurações do TRIS e dos outros registradores que a gente vai utilizar, né? Tipo, vou utilizar ou não conversão analógico digital. Depois que eu faço as configurações, né? Antes de iniciar o while, o loop infinito, é importante eu inicializar o meu display LCD em algum momento antes que ele entre naquele ciclo infinito, né? Tem alguns comandos que a gente envia para ele, para que ele processe e aí ele consiga definir o modo de funcionamento dele, né? Então é uma cadeia de 3 comandos que a gente envia. Aqui nesse material aqui a gente tem a explicação, né? Que é o primeiro comando que a gente envia, né? Então se é comando, a gente já sabe que o nosso RS ele vai ter o valor de 0, né? Tá bem aqui já na tabela 0, né? Por ser um comando. Lembrando que uma vez que esse bit a gente enviar, ele deve ser dizer que está um pulso no enable, né? Então aqui tem o RS, o RW, geralmente como a gente vai utilizar o RW acionado, ele sempre vai aparecer 0 aqui nas nossas tabelas, né? Porque a gente só quer fazer a escrita do comando. Beleza? E aqui tem o do D7 ao D0, né? Então aqui tem aqui o D7 0, o padrão 0, né? O D6 0, o D5 1. E aqui, esse onde tem as letras aqui, significa que são os lugares onde a gente pode fazer algumas mudanças nesses valores, né? Desses bits aqui, ó, do D4, D3 e do D2, no caso do primeiro comando, né? Que a gente pode já definir algumas questões de funcionamento desse display, né? O DL, se eu mandar ele como 0, ele vai funcionar com a interface de 4 bits, ou seja, eu vou utilizar do D7 até o D4 como os pinos de entrada e os outros não serão utilizados, né? Então aí eu vou trabalhar naquele modo de mandar 2 pacotes de 4 bits para ficar sendo executado, né? Aí eu economizo mais portas do meu microcontrolador. Se eu mandar como 1, ele vai trabalhar como 8 bits, né? Então, ou seja, para ele ler um comando ou a leitura de um caractere, ele vai processar todos os níveis lógicos enviados nos pinos D7 até o D0. Né? Então aqui, como a gente vai trabalhar com a Peak Genius, a gente já sabe que bem aqui vai ser o valor de 1. Né? Então aqui, o primeiro bit, né? A primeira parte da questão decimal vai ser, aqui vai ser 0, aqui 0, aqui eu já tenho 2, mais o 1 daqui, então já vai ser 0x3, e agora falta definir os outros 4, né? Que vai definir o segundo hexadecimal. Na N, eu vou definir quantas linhas eu vou estar trabalhando. Como a gente vai trabalhar com de 2 linhas, já vai ser 1, então eu já tenho 8. E a quantidade, o pixel, né? Se vai ser 5 por 7 ou 5 por 10, aí depende muito da característica do display que a gente vai estar utilizando, né? Lembrando que isso aqui é um comando dentro da parte da programação, então eu tenho que ver o datasheet, estudar o meu LCD para ver o modo de funcionamento dele. O padrão aqui que a gente vai utilizar é o 5 por 7, que é o do Peak Genius, né? Então é 0. Então a gente vai ter 0x38, já que os dois últimos bits são 0, né? Então aqui a gente já sabe que o primeiro comando que a gente tem que enviar na parte da inicialização é justamente o 0x38, certo? Aí a gente vem para o segundo comando, que é como é que mais ou menos vai funcionar o cursor. Então aqui tem o controle do display, né? Que é praticamente o controle do cursor. Aqui tem se eu vou poder controlar o display ou não. Então D igual a 0 para desligar o controle do display, D igual a 1 para ligar o controle do display, né? Que é a questão de voltar caractere, não voltar de alguma forma, né? Utilizando algum tipo de estratégia. Certo? Controle do cursor, se eu vou poder controlar o cursor, controlar o display, agora controlar o cursor. 0 para desligado, 1 para ligado. Se eu quero o cursor piscante ou não, né? Então B, 0 igual a 0 se eu não quiser o cursor piscante, e 1 se eu quiser aquele cursorzinho piscante aí, se for legal para a minha aplicação. Aí depende muito da forma que o projetista, você como aluno projetista, vai querer fazer o funcionamento. Aqui fica livre para o aluno testar ou não, né? O padrão aqui, indo aqui já adiantando um pouco do nosso código, já tenho aqui que eu vou utilizar o 0C.
né? Se eu for pegar 0C, o C é 12. Então, a gente indo aqui para a apostila, vai ser aqui 0. Aí, então, é aqui como 1, que eu quero o controle do display ligado, e o D como 1 também, que é o controle do cursor ligado, o resto como 0, né? Já que o primeiro aqui é 1, né? Então, é 1, 1, 0, 0, né? Não quero o controle do cursor, nem cursor piscante, né? Mas aí vai dar 0C. Se eu quiser controle do cursor e cursor piscante, vou botar 0F. Certo? E o terceiro comando é de inicialização, como é que vai ser o modo de deslocamento do cursor, se vai ser de direita para esquerda ou da esquerda para direita. Geralmente isso daqui a gente vai colocar como 1, né? E o outro como 0, que é o shift, né? Capacidade de eu ficar indo para o lado, caso eu escreva uma palavra maior do que os 16 caracteres, né? Eu tenho a opção de mandar um comando de shift, que ele vai movimentar toda a minha cadeia de caracteres para a esquerda, né? Quando eu fazer esse shift aí. Geralmente a gente não usa, então a gente bota isso como desligado, então vai ser 06. Né? Se a gente for aqui no core, deve ser isso que a gente deve ter aqui no segundo comando, que é aqui, ó, 06. Certo? Então, continuando aqui, na apostila. Então, vamos estar aqui. E aqui depois o limpar LCD, que é o 0x000x01, né? Ele realiza a limpeza do display. Caso você não mande esse comando depois de mandar aqueles 3 acima, ele pode ficar ali com todos os caracteres, com todos os pixels pintados, né? Então vai ficar aquele quadrado preto, 16 quadrados pretos na primeira linha, 16 quadrados pretos na segunda linha. Aí fica meio feio, né? Então, depois que a gente faz os comandos de inicialização, é sempre legal a gente mandar o comando de limpar a tela. Certo? Aí tem os outros comandos também, que é de pular a linha. Como é que a gente faz isso, né? A gente envia como comando e a gente digita o comando para ir para a próxima linha, que está aqui nessa tabela aqui, ó. Se for um display 16:1, a primeira linha começa no 0x80, né? Lembrando que esses valores aqui são hexadecimais. Para 2 linhas é o 80 e o C0. Para 4 linhas é o 80, C0, 90 e o D0. Indo para o nosso código aqui, a gente tem aqui todas essas linhas aqui definidas já por padrão. Lembrando aqui que no PicSim, bem aqui no LCD, me dá a opção de utilizar um display de 16:4, né? Se eu dar o reload aqui, ele vai escrever normalmente. Aqui dá um bug, né? Não sei se é algo que aconteceria no real, que quando tu bota cursor piscante, o cursor piscante só vai funcionar até a segunda linha. Da terceira e a quarta, geralmente esse cursor, mesmo você colocando como piscante, ele não vai ficar piscante aqui no nosso display LCD, né? Aí eu não sei se é uma questão de simulação ou se ia dar esse problema, mas de fato, né? Mas se a gente colocar lá para ele processar aquele comando da linha, ele vai escrever na linha normalmente, né? Botando aqui 16:2, vou recarregar, vai escrever aqui, certo? E com isso é basicamente isso que a gente utiliza para fazer a parte da inicialização do display. Mandou aqui, né? Aí aqui tem algumas explicações em relação à interface de 8 bits, utiliza todos os bits de dado, né? 2 linhas. Tá aqui algumas configurações que a gente vai querer fazer e a gente pode colocar isso daqui dentro da parte, né? Lembrando que eu não vou mostrar desse material aqui, ele considera como se eu estivesse utilizando utilizando a aplicação para quando a gente trabalha com o Proteus, né? Que é uma plataforma livre. Lembrando que aqui a gente vai focar na parte do PicGenius, né? Novamente. Então aqui praticamente a gente vai aqui para o código, certo? E definir algumas questões, né? Então uma coisa que a gente tem que definir aqui, ó, indo aqui para a simulação, o pino, o D0 ou D7 do display de 7 segmentos, ele está conectado ao porte D, certo? E o Enable e o RS, ele está conectado no pino RE1 e RE2, certo? Então, esse PIC que a gente está trabalhando, lembrando que o PIC que a gente está trabalhando é o PIC 16F877A. Então, ele tem até o porte E, né? O porte E não tem os 7 bits, creio eu, certo? Então, aqui o RE1 é o RE1 a gente vai utilizar como saída e o RE2 como saída também, que ele é o Enable e o RS, né? O RS é para definir se é comando ou se é caractere, e o Enable é o pulso que a gente tem que dar, né? Por que a gente faz aqui essa parte do define, né? Tá utilizando aqui, tá vendo que a gente está utilizando define aqui, vários defines, porque esse código aqui praticamente é um código padrão que vai funcionar, né? Primeiro aqui ele vai funcionar especificamente aqui no PicGenius bem,
mas ele é um código padrão que pode ser adaptado para utilizar em outros circuitos montados de forma diferente, né? Então aqui eu estou definindo o enable, né? Porque quando eu vou utilizar as funções lá embaixo, daqui a pouco, eu não vou utilizar port e, parará, parará. Vou utilizar o en, essas palavras aqui, o rs, port LCD, que é o que é o port do LCD, é o port D, que aqui na PicGenius é onde está conectado todos os pinos de dados do meu display LCD. Ah, eu vou montar um diferente, eu tenho Proteus, eu quero montar lá um circuito mais personalizado, né? Para ver a funcionalidade. Então você vai pegar esse código, digamos que você pegou um PIC que tem um port C. Ah, eu vou separar o port C para controlar o meu LCD. Então você vai botar aqui nesse código, aí vai botar port LCD, o mesmo nomezinho, né? Para utilizar as funções escritas abaixo. Em vez de você botar port D, você vai botar port C, né? Ah, não, fiz aqui uma conexão, botei no port B. Então você vai botar port B. E o código, em tese, vai continuar funcionando, né? Dadas as devidas manipulações, né? Adequações aí para o projeto que você vai utilizar. Então aqui é port D. Aqui o enable, você vai botar aqui, em vez de botar port bits, você vai botar o port lá, o pino que você está utilizando para o enable e o pino que você está utilizando para o RS. Aqui tem alguns comandos, né? Para eu não ter que decorar isso daqui, né? Então, se eu quiser para a linha 1, eu, em vez de utilizar 0x, mandar o comando 0x80, eu mando lá, eu chamo a função de comando e mando linha 1, que é para ele para a linha 1. Aí, da linha 2, da linha 3, da linha 4, né? Lembrando que essas questões de memória, onde começa cada linha, a gente vê no datasheet do display LCD. E aqui está os comandos de inicialização, né? Aqui eu vou utilizar o funcionamento de 8 bits, né? Vou botar até aqui 8 bits. Que é o que a gente vai utilizar. A gente consegue utilizar o de 4, mas pelo menos aqui, para a gente utilizar essa versão de 4 bits, a gente tem que procurar alguma placa que tenha display LCD e que funcione nessa configuração de 8 bits, certo? Aqui é para ligar o display LCD, que é o controle do cursor, aquele que a gente viu lá, então 0C. Aqui é a questão da forma de escrita, né? Então 006, está tudo aqui. Limpar LCD, está aqui já, o que é o 01, que a gente falou agora há pouco. Para desligar o LCD, eu posso mandar esse daqui, o 08, né? Ao contrário, display com cursor, display sem cursor, que é esse daqui, né? Praticamente é o mesmo comando desse daqui. Então aqui, se eu quiser com cursor, eu posso botar com esse daqui 0F, sem cursor, esse aqui, né? Esse é o que a gente vai estar utilizando. E aqui algumas funções que a gente vai ter que utilizar, que é uma função de dar o pulso no enable, como a gente sempre vai estar utilizando essa questão de pulso, o pulso no pin enable, né? Em vez de eu ficar botando 3 linhas de código toda vez para dar esse pulso, que vai ser ali entre 3 e 4 linhas, né? Por causa dos delays, eu crio uma função que eu só chamo ela e não tenho que ficar repetindo esse trechinho de código toda vez. A gente vai ter um que vai processar o comando, o LCD, que ele vai receber aqui 8 bits, né? Lembrando aí das aulas passadas que um signet SHA é um dado de 8 bits, né? Então até aqui já declarei que vai ser um dado de 8 bits, aí até evita de utilizar esse stdint, né? Aqui só está aqui pelo padrão que a gente já vem utilizando nas aulas, certo? Lembrando que isso daqui tudo é protótipo de funções, né? Lógico que já presumindo que você já chegou aqui nesse curso, já sabe muito o básico de programação em C. Então aqui são os protótipos para poder eu conseguir fazer a criação dessas funções depois do void main, né? Que aqui é a parte principal. E aí eu garanto que esse void main vai ficar ali na parte mais superior do meu código, né? E aí as funções vêm abaixo. Geralmente, programadores mais profissionais, geralmente eles vão criar aqui um arquivo cabeçalho, né? Então, lá em SourceFile, eles vão criar um tipo lcd.h e depois vão criar um lcd.c, que é o mesmo nome da biblioteca, para poder escrever as funções, né? Aí aqui em cima ele só precisa colocar o include do, sei lá, lcd.h e não vai precisar escrever todo esse código dentro do main.c, né? Mas isso daí fica depois, a gente pode ver uma aula futura, só vendo essa questão de organização de código, né? Para facilitar a legibilidade e o tamanho do seu código principal, certo? Então tá aqui, tem um pulso no enable, uma função para processar comando, outra para processar texto e outra aqui para fazer inicializar o LCD, e aqui tem o LCD dado, né? Que eu acho que a gente não utiliza aqui. Deixa eu ver aqui se tem esse LCD dado. Acho que não. Dado RS.
Acabou tudo aqui. Deixa eu copiar aqui da colinha. E jogar aqui. Se bem que eu acho que é algo que a gente não vai estar utilizando aqui. Certo? Então vamos lá. Tem o void main aqui. O que importa é escrever esses curso no enable, né? Comando lcd.h, por aí vai. Então aqui já tem aqui algumas funções já escritas, né? Acho que esse void lcd aqui deve ser o do comando. Eu vou apagar ele aqui. Ele parece ser muito comum um dado lá. Então vou apagar aqui. A gente vai tentar utilizar sem eles. Certo? Qualquer problema eu dou um pause aqui e a gente vai continuar a nossa aula. Né? Então aqui o enable. Então eu tenho que jogar o enable para 1. Vou esperar uma fração de tempo, que vai ser aqui 1 milissegundo. Né? E aí eu vou passar ele para 0 de novo. Certo? Vou esperar mais um tempinho e depois jogar o enable. Né? Então eu tenho que fazer esse pulso aí. Acho que essa parte aqui também não precisa. Certo? Tá aqui, dei um pulso no enable, joguei ele para 1, esperei um tempo, mandei ele para 0, esperei um tempo, né? Aí depois quando eu mandar o próximo pulso, vai ficar dessa forma. Qualquer coisa a gente volta lá aquele enable para 1, certo? Mas aquele enable, por exemplo, aqui está em 0, vai para 1, espera um tempo, depois vai para 0, espera outro tempo aí, que é o tempo que o processador vai, o display LCD vai processar aquele dado, certo? Aí aqui a gente tem um comando LCD, certo? Então aqui o comando, como é que a gente vai escrever esse comando aqui? Geralmente é bem simples, né? Então eu vou botar o rs igual a 0, ponto e vírgula, beleza? Vou dar um delay aqui, para não encavalar as coisas, delay ms, ponto e vírgula, 1 segundo, certo? E aí eu vou mandar o comando, né? Como é que eu mando o comando? Eu vou botar o port LCD igual ao comando que eu enviei, né? Tá ali, ó, comando, que é um dado de 8 bits, ponto e vírgula, e aí eu vou dar um pulse, usando o autocompletar, o pulse no enable, certo? Vou dar o pulse e aí a gente finaliza, né? Botei o RS como 0, depois dei acionei botei como comando e dei um pulse no enable, certinho aí, só a gente salvar, certo? O escrever o LCD aqui é um pouco mais complexo, então a gente vai aqui para o init, certo? Então aqui no init, a gente vai fazer o seguinte, daqui a gente bota o enable como 0, o RS como 0, a gente espera algum tempo, joga o enable para 1, né? E aqui a gente faz a questão do envio dos comandos, né? Então eu venho aqui comando LCD, e aqui eu vou botar lá o comando L, tem o LCD, o que vai ser o CFG lá de cima, que é o primeiro comando que a gente colocou, né? Vindo aqui, ó, que é a inicialização e funcionamento do display, que a gente pode ir lá naquela tabelinha, e a gente botou 38, né? Então tá aqui o 3, o 1 aqui, funcionamento de 8 bits, certo? Então ficou 3 e o 8 vai ser só o N igual a 1, que é o de duas linhas, né? E o pixel lá, como eu vou trabalhar com 5x7, que é o padrão, é como 0. Então é 0x38, como a gente havia comentado. A gente vai mandar isso aqui. Para garantir, né, como é a parte da inicialização, vou colocar um delay ms de 5 segundos, 5 milissegundos, né? E aí eu vou intercalando esses comandos aqui, né? Vou copiar e colar. Vou botar aqui o L on, certo? Ctrl V. E aqui vai ser o LME, certo? Que é justamente para eu trabalhar com o cursor desligado, da direita para a esquerda, né? A forma do coisa lá. E depois eu vou mandar o comando LCD, que é o limpa tela, né? Limpar LCD. Ponto e vírgula. E aí eu dou um delay finalizando aqui. Delay ms. Vou botar aqui 20 milissegundos.
ponto e vírgula. Então a gente mandou todos os comandos aí e a gente conseguiu fazer a inicialização do nosso LCD. Tô indo aqui para a cópia, né? Só para a gente ter certeza. Tá aqui, né? Mandei o LFG 5, depois o comando. E coisa, eu limpo a tela, que é a última aí, que a gente poderia botar só 5 milissegundos, né? Botar 5, separa aqui, só para ter uma noção da ordem dos comandos. Lógico que você quiser outro tipo de configuração lá, você pode verificar aquela tabela e botar da forma que você queira aí o funcionamento desse display LCD, certo? Tá aqui o comando a gente bota o RS como 0, certo? Agora aqui, escrever no LCD, certo? Deixa eu ver as funções que a gente tem aqui. Escrever, taranã. Então aqui a gente tem que ver a questão do texto. Então aqui geralmente é o texto, né? Então mandar o fonte char, texto aí para ele não se perder, né, na hora do envio. Então aqui eu vou colocar o RS igual a 1. Beleza? Que é justamente interpretando que isso daqui vai ser um texto. Certo? Aqui eu vou botar um while. Eu quero varrer todo esse texto, né? Então eu vou botar aqui um int i igual a 0. Como eu vou varrer ele como se fosse uma estrutura de um for, né? Vou botar o int i igual a 0. Vou botar aqui texto que eu quero escrever. Enquanto o texto na posição i for diferente de 0, né? Vazio. Então eu vou continuar escrevendo isso aí. Certo? Beleza? Certo? Voltando aqui. Agora eu lembrei aqui para que serve a função de dado, que geralmente é a função de dado que vai escrever aqui, que vai tratar essa minha informação como caractere, né? Então aqui, criando aqui a função dado LCD, certo? Deixa eu até criar o protótipo dela lá em cima, que eu acabei esquecendo, que eu acabei apagando, né? Vou colocar aqui, copiar e colar, botar ponto e vírgula, né? Eu vou ter que colocar aqui o protótipo da função. Então ela que vai fazer esse tratamento de caractere, né? Então eu vou enviar o dado para ela, que vai ser 8 bits de cada caractere. Então eu vou botar o enable como 1, certo? Depois eu vou mandar o dado, botar o RS como 1 e dar o pulso no enable, né? Da forma lá que já estava, certo? Então aqui essa parte, aqui vai ser o signal de char i igual a 0 para poder fazer a varredura aqui do meu display, a varredura do texto que eu enviei, certo? Então aqui, enquanto não for vazio, né, eu vou mandar o dado, vou autocompletar aqui, LCD, vou mandar a posição do texto para lá. Então vou mandar o texto, vai copiar, depois eu vou pegar o i++ para poder incrementar, certo? Deixa eu ver aqui só se vai dar certo. Tá aqui, dado, mando o texto atual, certo? Para lá, e aí eu vou para o próximo texto, né? Até que esse meu texto esteja vazio. Aí o dado que vai fazer esse controle do RS como dado e dar o pulso do enable, né? Fazendo aqui, já está tudo completinho aqui a nossa parte de funções que a gente precisa para controlar o LCD, certo? E agora é só a gente fazer a escrita de qualquer coisa, né? Então aqui a gente vem aqui no void, aqui a gente fazer todo o controle do tris, né? 3D vai ser 0x00, ponto e vírgula, né? Que é o port D, que vai controlar o coisa. A gente tem que botar a questão do port E aqui. Vou copiar da cola, porque a aula já está ficando bem grande, né? Vou desligar os comparadores e configurar o tris aqui todos como saída. Certo? Peguei aqui, deixa eu ver se precisa mais alguma configuração. Só isso, né? E aqui ele faz aqui, basicamente eu não utilizei o while, certo? Fiz a configuração aqui dos registradores. Vou colocar aqui o init, né? Vou chamar init LCD, ponto e vírgula, certo?
Como eu só quero escrever um texto só uma vez, né? Vou botar esse while como vazio mesmo. Lógico que se eu for fazer alguma leitura de alguma coisa, né? De um sensor, eu vou botar esse valor ali. Aí eu tenho que fazer uma... Aí eu tenho que fazer a atualização dele dentro do while, né? Bota aqui como ponto e vírgula. Só para não ir para o retorno. Certo? Aqui vou iniciar o LCD. O LCD já limpo. Aí aqui eu posso utilizar e escrever LCD e mandar um texto aqui, né? Lembrando que aspas dupla. Botar aqui curso MP Lab. Certo? Ponto e vírgula. Aí é lógico que eu vou ter que definir que eu quero ir para a linha 1. Então posso botar aqui comando LCD. Aí bota aqui linha. Os autocomplete, linha 1. Aí eu vou escrever outro texto. Vou só copiar e colar. Certo? Linha 2. Vou botar aqui XC8. XC8 comp. Compilador. Certo? Vamos compilar. Deu alguns errinhos aqui. Comando LCD, faltou o ponto e vírgula aqui. Né? Erro aí. Base todo programador de C. Então, compilou aqui. Vou copiar aqui o endereço aqui. Até mais ou menos onde der. Vou lá no MPLab. File. LoadX. Vem aqui em cima. Colo o caminho. Dou Enter. Vou navegando aqui até encontrar o ponto exe. Production, tá aqui. Curso MPLab XC8 Compiler, né? Que é o que a gente acabou de fazer. Tá, escreveu aqui, foi bem rápido, utilizando essa configuração de 8 bits. Geralmente a questão da escrita das coisas se torna bem rápido, né? Se você quiser ter aquela função que ele vai escrevendo devagarzinho, pelo menos aqui é só indo aqui no dado, eu botar um delay, né? Vou botar o i++, botar aqui o delay ms, botar aqui 300 F11. A gente pode ter aquela questão de escrever devagar, escrever caractere por caractere. Então vem aqui, talvez agora demore um pouco mais para escrever, né? Ele vai escrevendo sequencialmente, caractere por caractere, né? Posso botar aqui 1 para ficar mais fácil, né? F11. Então vai escrever 3 vezes mais rápido. Vou lá. File. LoadX. Tá aí, eu sou MPLab XC8 comp. Botou o ponto aqui. E é isso aí. A gente fez a escrita do nosso texto. Certo? Que é algo aí bem legal da gente fazer, já que a introdução para a gente estar utilizando. Acho que aí, dependendo de algumas estratégias aí, a gente tem que utilizar algumas outras coisas, né? Geralmente, como a gente quer colocar variáveis, né? Escrever variáveis, a gente tem que fazer algumas outras adaptações aqui na hora de mandar o dado, certo? Certo? Então, uma forma de a gente escrever esse valor de uma variável, principalmente quando é numérico, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está mandando texto no escrever LCD. Então, essa função está preparada para receber uma string, né? Não um valor inteiro. Então, uma forma de fazer isso é utilizando uma função aqui. Já escrevi a função que vai fazer isso, que é inteiro LCD, que vai escrever um valor inteiro, né? Dentro do meu LCD. Né? Pode ser qualquer outro nome. Botei aqui inteiro. A gente utilizar uma função que está aqui na biblioteca std.io, né? Uma biblioteca bem utilizada quando a gente está aprendendo a utilizar C. E tem algumas funções lá que são bem legais de a gente estar utilizando, que é a sprintf. O que essa sprintf faz? Eu escrevo um texto parecido com o printf, né? Que manda lá a string. E lá no printf a gente consegue colocar valores numéricos, né? De algumas variáveis, né? Lógico que você já veio de um curso básico de programação e você sabe disso, que a gente bota ali alguns caracteres que podem ser substituídos, né? Por valores, né? Então tem a porcentagem D para inteiro. Então, se eu botar uma porcentagem D e eu mandar a variável depois da string, ela vai pegar essa porcentagem D e vai colocar o valor dessa variável se ela for inteira, né?
Tipo, aí tem porcentagem F para float, porcentagem C para caractere, que é algo que a gente já está trabalhando aqui, já na parte da escrita, né? Então é importante a gente ver a questão de valores numéricos, como float, int, certo? Então aqui eu botei uma que vai fazer o inteiro, então a gente pode criar uma função para fazer isso para float da forma bem igual, né? Só tirar a porcentagem D, botar a porcentagem F, né? Então já criei aqui inteiro, né? Então ela vai receber um valor inteiro, que é o val, certo? Então ela vai criar aqui um vetor, né? Então voltando à explicação, né, da sprintf, ela vai pegar um vetor de caracteres, né? Então tá aqui o vetor de caracteres que vai ser o valor, certo? E ela vai escrever o tipo como fosse o printf, em vez de eu jogar ele para uma saída, eu vou pegar o resultado desse printf, desse texto do printf, e jogar ela dentro de um vetor de caracteres, né? Dentro de uma string, né? Que é um vetor de caracteres. Então eu estou aqui, sprintf, vou definir aonde é que eu vou escrever esse texto, certo? Que vai ser aqui o valor, que ela que vai receber o valor. Aqui, porcentagem D é minha string formatada, então eu não quero botar mais nada, eu só quero botar o meu valor do meu inteiro, né? Então, porcentagem D, e aqui, vírgula, a variável que vai substituir esse valor, que está aqui o val, né? Que é esse daqui, ó. Pá, coloquei, né? Substitui porcentagem D pelo valor que eu enviei. Aí, isso aqui eu vou ter um vetor de caracteres, que é uma string, e aí eu vou mandar essa string para a função escrever LCD, certo? Então, bem básico. Se fosse um float, é só fazer a Ctrl+C, Ctrl+V, aqui eu vou botar um porcentagem F, né? E lógico que eu não vou enviar um inteiro, aqui vai ser um float, valor qualquer, né? Aí eu posso criar a mesma função, posso botar lá float LCD, e aqui eu vou substituir por float, pode ser o mesmo val, e aqui o resto pode ser tudo igual. Aqui eu só tenho que botar o porcentagem F, né? Então você vai botar aqui, digamos, geralmente como pode vir muitas casas decimais, e o PIC tem um problema de trabalhar com float, então você tem que testar aí. Você vai trabalhar bem com float, você vai botar 2 pontos F, né? Que é só duas casas decimais para ele não encher com 16 casas decimais a sua impressão, né? Pode botar só uma casa decimal, né? Por aí vai. Certo? E o valor aqui me vai mandar escrever. Certo? Lembrando que tem que criar o protótipo aqui, né? Tá aqui o protótipo dela aqui lá no começo do código, né? Para poder não dar erro. E aqui eu vou escrever, botar o valor de 20, né? Vou botar outro valor aqui, botar aqui 1, 2, 3, né? Aqui está um valor numérico, eu não estou mandando uma string, estou mandando um valor inteiro aqui. Então, depois do cursor MPLab, eu já botei um espaço aqui, ó, posso botar até 3 espaços e colocar o valor que eu quero enviar. Lembrando que eu tenho que tomar cuidado para ver se não vai ultrapassar a quantidade de caracteres, né? E aqui vai imprimir depois 1, 2, 3, né? Lembrando que toda vez que você bota escrever LCD, ele nunca vai pular de linha, ele vai escrever na mesma linha até você definir para ele ir para a próxima linha, né? Então, só daqui, vou executar, certo? E aí a gente vai atualizar aqui no nosso PicSimLab. Aí ele vai lá, cursor MPLab, 1, 2, 3, ficou certinho no final, né? Pronto, consegui escrever um valor inteiro. Aí, como exercício aí, eu sugiro que vocês tentem fazer isso com um valor float, né? De tipo ponto flutuante. Mas lembrando que a gente tem que ter uma gerência legal disso daqui. Se eu mandar um número muito grande, tem que ter um tratamento legal da minha programação para eu não encher a minha linha de valores assim que torne a leitura poluída, né? Então, acho que você vai ter todo o contexto para criar, tem todo o escopo de como vai funcionar seu sistema, né? Então, tenham sabedoria a utilizar. Né? Mas daqui é a aula básica de como utilizar o display de 7 segmentos. Então, a gente viu aqui como inicializar. Esse aqui é o código pronto para ser utilizado no PicSim, na placa PicGenius, né? Você usando esse código aqui vai funcionar perfeitamente. Então, fizemos todas as explicações de como é a inicialização, a ordem dos comandos que a gente tem que enviar e as funções aqui úteis para a gente fazer a escrita nesse LCD, né? E aí não passa mais no nosso conhecimento dos PICs, né? Então, assim a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, certo? Espero que sejam proveitosos e sejam úteis para vocês no estudo de vocês sobre PIC, né? Sendo legal a gente fazer essa simulação na plataforma do PicSim, né? Então, finalizar a aula de hoje, a gente se vê na próxima aula.